eu tenho, sabe, vivido nos últimos dias exatamente acreditado essa fé, vivendo essa fé, independente das adversidades, independente do sofrimento. Antigamente, quando eu não tinha, logo no início do meu ministério, escuta essa, nos primeiros anos do meu ministério, quando eu não tinha certeza de algumas coisas, inclusive do meu chamado, eu tinha algumas dúvidas, porque eu não tinha vivido a experiência. Eu me lembro que, ao ler a Bíblia, eu fui aprendendo e estudando a Bíblia. Tipo assim, a esposa de Jó, ela não tinha experiência, porque naquela época a mulher não precisava ter experiência, era o marido que resolvia as coisas. Então ela nunca preocupou com muitas coisas. Por isso que no dia que aconteceu a maior dificuldade da vida deles, ela pensou que estava tudo acabado e que Deus havia abandonado e queria morrer e matar e abandonar Deus e tudo. E Jó tinha experiência e queria viver o novo de Deus e falou: não, eu não nasci com nada, eu vim pelado, nu, eu posso voltar assim, Deus me deu, Deus tirou, mas Ele é meu Deus, bendito seja Ele, aquela coisa toda. Então, eu me lembro que no princípio da minha fé, eu fui pastorear uma igreja nos anos de final de 96 para 97, e quando eu chegava na igreja, que tinha um monte de cadeira vazia assim, eu ficava, aquela noite era muito difícil depois da mensagem, eu falava assim: será que o povo não vai vir mais para a igreja? Meu Deus, será que eu vou conseguir ser um pastor? Meu Deus, será que eu vou ser aprovado? O que está acontecendo? E aí eu ficava numa tribulação. E, sabe, eu não sei, aqui não tem isso. Você já ouviu falar naquelas pessoas, aqui não tem não. Você já ouviu falar naquelas pessoas ciumentas? Que fica assim pensando: será que ele vai chegar que hora, meu pai? Será que ela... O que aconteceu com ela? Deixa eu ver com quem você falou. As pessoas endemoniadas, ciumentas. Com quem você falou no seu celular hoje? Deixa eu ver quantas mensagens. Quem foi? Ei, quem é essa pessoa aqui? Ei! Era assim que eu ficava. Desequilibrado. Isso são pessoas desequilibradas. Eu ficava assim: será que vai dar certo? Será que amanhã vai ter gente na igreja? Meu Deus do céu. Será que fulano vai sair da igreja? Não vem na igreja outro, nem outro. Então, e aí eu fico pensando. E eu estudar a Bíblia, eu ler a Bíblia, buscar, orando muito. O Senhor foi engrossando a minha pele, E hoje, eu já conversei com várias pessoas aqui da igreja que não estão aqui, que eu sei que estão bem, que estão congregando, que estão ouvindo a palavra. Ou se não estão ouvindo, talvez por motivo de força maior, mas estão conectados, estão entendendo. Mas o amor de Deus não precisamente tem que ser presencial. Eu vou amar, independente de estar, por exemplo, a minha esposa não está aqui e foi para outra missão pregar a palavra com lá. Então o que acontece? É assim que funciona. E eu comecei a analisar esse reino. Só que tem algumas situações em nossas vidas que, para Deus manifestar na família, salvar o filho, o pai, a família, é necessário que haja um entendimento, que ele possa cumprir o propósito. Qual é o propósito? Escute. Esse rapaz aqui, esse carcereiro, em nenhum momento ele não pensou na família dele. Você analisa que em nenhum momento aqui nessa história ele pensou na mulher, nos filhos, na família dele, não. Na hora da tribulação ele pensava que tudo estava acabado, que ele iria morrer quando os magistrados chegassem, porque deram uma ordem muito expressa para que eles ficassem guardando de uma maneira muito veemente os dois rapazes, Paulo e Silas. Quando eles se viram numa situação de talvez ter perdido todo mundo, falaram: vão morrer. Mas eles entenderam o seguinte: depois que Paulo gritou: não precisa você se matar, suicidar-se não, nós estamos todos aqui, acabou. Aí ele disse: não, então tá bom, mas agora o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque eu entendi que isso é um milagre. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele pensou na família dele? Ele não pensou na família dele, não. Ele falou: o que eu preciso fazer? Agora Paulo não, Paulo e Silas não. Paulo disse: se você acreditar, vai ser salvo você e toda a sua. Então é diferente. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho correto, o evangelho da família, o evangelho que é projetado para todos os humanos. E aqui nós precisamos entender algo muito importante, mas muito importante mesmo. Por que ele pensou isso? Porque isso aqui é algo assim que você precisa meditar. Antes de acontecer esse pedido, aconteceram várias coisas. Paulo e Silas, eles estavam pregando, curando pessoas, batizando gente, e eles encontraram alguém, uma jovem que precisava ser salva, estava oprimida, e eles expulsaram o demônio daquela mulher. Só que aquela mulher era uma espécie vivia uma magia, uma obra maligna, e muita gente daquela cidade, o magistrado, os ricos, alguns, vivia daquela mulher, usava ela como
para ganhar dinheiro, como feitiço. Só que Paulo e Silas libertou aquela mulher. Quando os homens chegaram, que falaram para ela falar alguma coisa para o povo, ela não tinha mais nada para falar. Ela não tinha mais nada para falar. E aí ficaram aborrecidos. Quem foi que... Não, foi aqueles 2 missionários lá que tiraram o nosso lucro. Então nós vamos ter que bater nele. E criaram uma história que ele estava contra os romanos. E bateram, chamaram as autoridades, prenderam eles. Mas prenderam eles debaixo de muita ordem para poder mudar a história. Agora o que me chama a atenção, para você que está me ouvindo aqui, que está em casa, quantas e quantas das vezes você é maltratado injustamente? Sabe, o Paulo e o Silas estão pregando em nome do Senhor, do Salvador, e aí eles fazem uma grande obra, eles expulsam em nome do Senhor um demônio que era uma potestade, que dominava milhares de pessoas. Então o Satanás ficou invocado. E aí eles decidiram que iriam prender esses homens de forma que eles teriam, tipo, americanizando a palavra, tipo prisão perpétua. Ponto. Homens! Só que Deus, Ele quer que eu e você, nós precisamos assumir o controle da fé, mesmo na cadeia, mesmo maltratado, mesmo injustiçado, mesmo sofrendo, mesmo talvez uma pior situação, nós precisamos entender em quem temos crido. Eis a questão de muito sofrimento na terra hoje, é porque as pessoas não estão realmente compreendendo que o Senhor é o dono de sua vida. E aí, na hora da tribulação, da situação difícil, abandona a fé. Paulo e Silas foram presos, amarrados, pé e mão. Segundo o que você leu aí, foram presos e amarrados, pé e mão, com marra animal, porco, por exemplo. Só que, o que adiantou? O homem de Deus precisa estar no controle. A mulher de Deus precisa estar no controle. Ela precisa viver, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. No que você precisa identificar rapidamente o que é humano, o que é espiritual, o que é carnal, o que é espiritual. Vamos entender isso. Eu estou indo na igreja há 13 anos, mas 13 anos, e não entendeu o que é espiritual, o que é carnal. Você não está no controle ainda, em nome de Jesus? Precisa estar no controle, mas nós somos tendenciosos a viver um ciclo. Às vezes vivemos um ciclo da vida, tipo, se tiver um encontro com Deus e permanecer no alinhamento, buscando, trabalhando nisso, orando diariamente, estudando diariamente a palavra, sabe o que vai acontecer? Você não vai perder o ânimo, não vai perder a alegria, não vai perder o prazer de servir, não vai perder a força. Agora, se começar a olhar para outros deuses, é que nem eu falei para um rapaz que eu expliquei para vocês aqui, mas é dia de família, eu vou repetir. O sujeito já tinha quase 30 anos casado com a mesma mulher. Mas aí agora ele decidiu que o casamento dele estava meio que irmão. Olhava para a mulher e disse que não estava mais sentindo prazer. Estava assim, igual irmão, aquela coisa toda. É simples. Aí eu falei assim, mas como é que isso? Não, eu queria que o senhor, como homem de Deus, o senhor é um pastor, um pregador, um apóstolo, me dá uma palavra aí, o que eu faço? Eu não estou mais sentindo nada. Eu já, na realidade, já separei de casa, agora só falta fazer o divórcio. Eu falei, não é assim não, rapaz. Não, mas não tem mais jeito não. Inclusive já estou com outra. Eu falei, então pronto, está certo. Está resolvido. O problema não é que a tua esposa não serve mais como mulher para você. O problema não é isso. O problema é que os seus olhos já estão em outra. Então o que acontece? Isso é idolatria. A partir do momento que você sai do que é seu e olha para outra coisa, você vai desligar desse daqui e vai ficar lá. Então o que está aqui não vai servir mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que Paulo e Silas não tinham esse medo. Não era porque eles estavam apanhando, foi chicoteada, sangraram, amarrados, presos. E a promessa do dia seguinte era morte. A promessa do dia seguinte era mais castigo e julgamento de morte. Mas não foi por conta disso que eles abandonaram o Senhor. Pelo contrário,
É isso que me chama a atenção. Eles estavam no controle, principalmente no que diz respeito espiritual. Se você observar, eles não estão aqui chorando. Se você observar, eles não estão lamentando. Se você observou a leitura, eles não estão reclamando. Eles não estão lamuriando. Eles não estão, o que aconteceu? Deus me abandonou. Não! A Bíblia diz que próximo ali, próximo à meia-noite, antes da virada do dia, eles começaram a fazer o quê? Orar e cantar hinos de adoração a Deus, sabe? Então isso aqui é importante. E os caras, como é que esse bando de maluco estão apanhando igual uns trouxa, ainda estão cantando? Eles não conheciam o Deus que eles serviam. É isso que me chama a atenção, igreja viva. Independente da pandemia, da dor, muitos estão ainda estão com dificuldade de vir à igreja com medo, preocupados se vai ser infectado com alguma coisa. Meu Deus! Por quê? Às vezes você está no trabalho, o patrão fala, vai ter um corte. Tem gente que quando escuta isso na empresa já começa a bater o coração acelerado. Eita, será que é eu? Fica igual o Judas, será que foi eu? Será que vai ser comigo? Ei, para! A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor. Aí eu começo a pensar assim, crer é você ir à direção contrária aos acontecimentos, principalmente lá na sua casa, por exemplo. Acreditar é você ir contra o que o sistema está falando, mas não porque você não concorda simplesmente com o sistema, não, porque você concordando ou não, as coisas estão acontecendo. Mas é porque você acredita que existe uma força superior, e essa força é chamada Jesus Cristo. Essa força é capaz de controlar, de mudar, de quebrantar, de fazer, chamar a existência as coisas que não existem e chegar até você. Amém ou não amém? Agora, para isso acontecer, é necessário que haja uma perseverança. É necessário que haja uma perseverança diante do Senhor. Aí, você deve viver pela fé na palavra de Deus. Olha aqui, presta atenção. Viver pela fé não é vir à igreja. Viver pela fé não é só vir à igreja. Viver pela fé não é só assistir um programa na televisão. Viver pela fé não é só você me ouvir aqui essa palavra. Não, é você pegar sua Bíblia e você consultar todos os dias. Você lê pelo menos 3, 4, 5 capítulos dela por dia. Isso é viver pela fé, independente de você correr para um lado, para outro, trabalhar, mas você está andando na fé. Então isso é viver o que o projeto de Deus. Você deve viver pela fé na palavra de Deus. Mas as pessoas vivem na fé do médico que falou que o câncer vai matar, na fé do advogado que disse que não vai ter jeito nessa causa, na fé daquele que falou que isso não vai funcionar para você. Isso não é viver no que Deus projetou. Então, como é que eu vou acreditar que o Senhor vai mudar a minha história? Se eu tiver intimidade com Ele, se eu conhecer a Ele, se eu compreender que Ele é o meu Deus. Agora, se eu gostar de vir para a igreja, sabe, se eu começar a vir para a igreja só e não tiver curiosidade de buscar, de ler, de entender a palavra, Paulo e Silas tinham tudo para murmurar naquele dia. Ele tinha tudo para reclamar. Eles tinham tudo para ficar gritando erroneamente. Eles estavam... Por que eles não fizeram nada disso? Por que eles não gritaram? Por que eles não reclamaram? Por que eles não ficaram chorando? Porque eles estavam cheios de quê, gente? Cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Quem está cheio do amor de Deus não fica dando vazão para pancada no físico, não. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é o quê? Contra a carne e... Sim, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Então Paulo não estava preocupado com carne machucada. Paulo não estava preocupado porque estava amarrado numa posição só. Paulo não estava preocupado nisso não. Ele sabia em que ele acreditava. Ele sabia que ia dar um livramento. Ele sabia porque ele tinha intimidade. Sabia que o Deus Todo-Poderoso ia mudar a história dele. Você que está me ouvindo, família, talvez você pense que não tem jeito. Sabe por quê? Porque talvez estava fazendo a vontade da carne. E isso é porque falta resiliência. Falta uma atitude de mudança. Falta você acreditar mais em Deus e começar a levantar a mão e acreditar. Amém ou não amém? Então, por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então eles começaram
Eles entenderam a necessidade de vencer essa circunstância negativa, fazendo o quê? Dando glória a Deus, pulando. A resposta dele é o inferno. Eles ignoraram a dor, eles ignoraram o sofrimento, eles ignoraram as pancadas, eles ignoraram o sangue que estava descendo da sua carne, eles ignoraram tudo isso. Espiritualizaram, cantando, adorando, orando. Silas, não vamos parar não. Paulo, vamos ficar firme, vamos adorar a Deus, vamos cantar aquele hino, vamos. Eles ignoraram a dor. Sabe como aquele, quando o pai falava para você, quando você era moleque, que ele dava uma chicotada em você, que ele já engola o choro. Já viu isso? Agora, engola o choro, para. Tem pessoas que parecem que precisam de um susto assim. Para, engole. Sabe? E aí chega ninguém e fica, porque as coisas não acontecem comigo, porque... Para, é porque você não entendeu ainda. Se você levar uma lapada de verdade, você nem chora, a dor transpassa, e aí você ignora ela. Agora, se ficar nessa daqui, porque os meninos é assim, eles ficam vivendo como Deus, a Bíblia diz que Deus é tardio em irar. É verdade ou não é? E nós, como os pais, nós somos muito bons para com o filho. Inclusive o Senhor falou, entendeu? Vocês que são mal, mas vocês sabem dar boas coisas. Então ele estava falando que vocês ainda são bons um pouquinho ainda. Presta atenção. Sabe aquele dia que você fala assim, menino, Nicole, não faz isso não, que você vai se machucar. Cuidado com essa paixão, não entra por esse lado não. Menina, e o menino vai se apaixonando. Menino, não faz isso no menino. E aí daqui a pouco, ao invés de você chegar e enfiar o chicote logo, e bater, e deixar ele de joelho orando, lendo a Bíblia, não, vai deixando. Quando você pensa em ajustar, já está, meu Deus. Nós somos assim, nós queremos ajudar, deixando livre as coisas. Paulo e Silas estavam convictos, mesmo no sofrimento, mesmo no inferno, naquela cadeia, mesmo na dor, eles ignoraram o sofrimento, eles ignoraram a dor e foram adorar a Deus. A oportunidade de adoração na família, a oportunidade de ver o milagre acontecer, a oportunidade da cura, a oportunidade do milagre. É necessário que haja isso. Diga amém, diga glória a Deus. A adoração, fala comigo assim, a adoração é um ato de fé. Adoração é um ato de fé. Tem gente que pensa que adoração é... O que é adoração para você? Adoração é um ato de fé. Adoração não é você simplesmente cantar aqui o dois. Não. Se adora a Deus na oração, se adora a Deus com jejum, se adora a Deus com o dízimo, com a oferta, se adora a Deus ajudando alguém com a cesta básica, adora a Deus fazendo cumprir a vontade dele de várias formas. Se adora a Deus lendo a Bíblia, a adoração a Deus com atitude de bondade, adora a Deus resistindo Satanás. Eles estavam resistindo. A melhor forma deles resistir foi chamar a atenção do Senhor, louvando, adorando, cantando em meio à dor. Muitos murmuram, muitos fogem, muitos reclamam, mas eles acreditaram. Muitos saem da igreja, saem da família, saem do trabalho na hora da perseguição, da dor, da contrariedade, quando é maltratado, quando é caluniado, quando é injustiçado, quando é traído, sai fora. Paulo e Silas, eles aceitam. Família, você quer ver o milagre acontecer na sua casa? Você quer ver o milagre acontecer na sua casa? Aceita o desafio de enfrentar o inimigo cara a cara. Ainda que tu ignore a dor, comece a adorar a Deus cantando, ignore o mal, não murmure não, pelo contrário, toma a atitude de orar, de adorar. Amém ou não amém? Ele ignorar e enfrentar a adversidade da vida adorando. Eles passaram pela prova, um coração aberto para Deus, com o coração saltitando. Aí eu te pergunto, quais foram as palavras que eles disseram para esse rapaz? O rapaz perguntou para ele assim: vem cá, as portas se abriram, vamos morrer, não tem mais jeito. Paulo gritou de lá: epa, não faça isso não, nós estamos todos aqui, ninguém foi embora, ninguém quer ir embora não. Eu particularmente com o Ciro, nós temos um objetivo aqui.
O nosso objetivo, independente dessas pancadinhas que levamos, independente de estarmos aqui machucados, nós já estamos acostumados. A pele está grossa. Eu quero saber do milagre na sua vida. Mas o que eu tenho que fazer então para ser salvo? Ele falou: é simples. Se você acreditar no Senhor, você vai ser salvo. Então não somente você, como a sua casa. Mas o negócio é porque às vezes nós não queremos que, às vezes o marido seja salvo, o filho seja salvo. Nós não queremos que a família seja salva, às vezes ficamos reclamando demais deles. Vamos amar mais. Vamos acreditar que ele está fazendo isso, aquilo, ou aquilo outro que está da maneira errada, que você julga ser errado que ele está fazendo, mas é porque ele não entendeu, ele não está com os olhos contemplados na mão de Deus. Eu conversei com um cidadão essa semana que eu dei, eu não sei nem quantas chances eu já dei na vida dele, ajudando ele, uma, duas, três, várias, ajudando, investindo na vida dele financeiramente. Aí alguém vacilou com ele, ele falou assim: eu não vou dar mais chance não. Eu falei assim: olha só, lembra que Deus te deu várias chances. Tem pouco tempo que você se recuperou. O Senhor é bom, mas... Então existem várias situações nas nossas vidas que nós somos assim. Achamos que quando estamos bem, esquecemos do outro. Paulo e Silas estavam bem no espírito. Eles estavam bem, cheio de Deus espiritualmente falando. Quem está cheio de Deus, ele perdoa, ele salva, ele não está nem aí. E os caras foram aqueles caras que bateram nele. Foram eles foram aqueles 2 soldados que meteram o chicote para cima. Só que a Bíblia diz que aqueles mesmos soldados, você leu aí, eles foi quem lavou o sangue do corpo de Paulo e Silas. Foi ele que voltaram para cá. Naquele dia, eles não quiseram mais preocupar com o emprego. Eles não quiseram mais preocupar com o salário de soldado. Eles foram para a casa deles e falou: Paulo, vamos lá para casa, você e Silas, vamos fazer uma janta, vamos matar um frango lá, eu imagino que fizeram uma galinhada lá rapidamente e comeram. Sabe por quê? Porque é assim que trata. Quando você é convertido, você larga qualquer coisa para poder investir no reino, para poder trabalhar, para poder honrar o profeta. E Paulo e Silas foram para a casa dele naquela madrugada mesmo, naquela noite mesmo, eles foram para casa. Isso é muito forte. Isso é forte demais, é preciso estar no controle. Vamos ver o versículo 27 e 28 aí, ó. 27, 28 e 29. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, olha o que os caras fizeram. Tirou a espada e ia a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Aí Paulo bradou em alta voz, dizendo: não faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E aí ele diz assim, finalizando: tendo ele pedido luz, saltou e todo trêmulo se prostrou. Preste atenção. Os caras ainda há pouco estavam batendo em Paulo e Silas. Você quer ver sua família salva? Constranja ele com santidade. Mas meu marido me bateu, vou separar dele, larga de ser mole. Minha esposa me bateu, larga de ser mole. Santifica sua vida. Pede a Deus começa a adorar a Deus, que Deus abriu os céus. Daqui a pouco, quando ele levantar a mão, ele vai cair de joelho e falar assim: me perdoa por todos os anos que eu te maltratei, eu quero ir para a igreja com você. Mas você precisa santificar a tua vida e parar de reclamar, mulher. E você precisa levar a sério a fé. Todo trêmulo, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Todo trêmulo, porque ele nunca tinha visto que ele acaba de ver, o terremoto de Deus. Deus desceu naquela noite, Deus estourou os ferrolhos do portão da prisão, Deus estourou as correntes, Deus quebrou tudo, Deus arrebentou com tudo, fez tremer o cárcere, Deus fez tremer a cadeia, porque tinha 2 discípulos dele lá dentro. O Senhor Jesus fez tudo isso, sabe por quê? Porque Paulo e Silas permaneceram fiel lá dentro. Sabe por quê que muitas coisas não acontecem nesses últimos dias? Porque os homens estão inconstantes. Horas eles acreditam e horas não acreditam. Na hora que a coisa rocha, ele deixa de acreditar. E aqui eu aprendo isso. Várias coisas aconteceram, várias situações. Mas uma coisa, chicote para lá, chicote para cá. Mas uma coisa não saiu do coração de Paulo: o desejo de honrar a Deus, de adorar Ele. De repente ele pode ter pensado: se esses infelizes nos matar amanhã, nós vamos morrer felizes, nós vamos morrer bem.
essa possa ser a nossa última missão, mas nós vamos adorar a Deus aqui. Amém, Kenny? Olha para cá, Kenny. Tá tudo bem? Você tá longe, assim, tá aqui? Deus, Ele quer fazer cumprir o propósito das nossas vidas. Agora, eu tenho que adorar a Ele, eu tenho que exaltar a Ele, eu tenho que estar adorando a Ele. Ah, mas eu estou todo ferido, eu posso me machucar. Olha para aqui, eu me machucaram muito outro, eu fui espancado, me traíram, o pai morreu. Gente de Deus, a sua fé está onde? Meu marido falaram mal de mim, eu estou chateado aqui, ó, porque eu peguei alguém falando mal de mim, por isso que eu não consigo orar. Porque falaram mal de você, você não consegue orar. A sua fé está onde? Você está acreditando em quem? Você entendeu quem é Jesus? Paulo e Silas falaram mal, mentiram. Ele salvou a mulher, salvou meio mundo de gente, salvou essa feiticeirinha jovem, e os magistrados ricos da cidade, que era lucrador, lucrava com a vida daquela mulher, ficaram invocados, mentiram, falaram que eles fizeram coisas que não fez, estavam perturbando os romanos, prenderam, socaram eles na cadeia, bateram neles, amarraram como malfeitores, e eles conseguiram adorar a Deus. Gente, que coisa fenomenal. Quando você lê essa Bíblia, você não fica com vergonha? Eu fico com vergonha. Quando eu leio essas palavras assim, eu fico com vergonha de mim. Meu Deus, Adriano. Eu fico, meu pai, mas que fé michuruca essa que eu tenho. Mas que fezinha é essa? Eu fico preocupado às vezes com coisa pequena. Meu Deus, esses homens estavam perto de Deus. Então vamos amar mais, vamos ficar mais firmes, vamos aceitar o propósito de viver a fé, independente da dor, da dificuldade. Esses homens estavam preparados. O louvor e a adoração de Paulo e Silas expulsou os demônios, esses demônios que estavam supostamente travando a vida deles, que estavam supostamente... E por que... por que Deus permitiu isso? Porque o que invoca mais as pessoas é isso. E por que Deus permite essas coisas acontecer? Será que era só por causa de Paulo e Silas? Não. Se Paulo e Silas não vai lá para a cadeia, aqueles dois carcereiros teriam salvo, e aquela multidão que estava, todos, a Bíblia diz que todos foram salvos. Todos. Os que estavam os carcereiros, o quarteto de carcereiros, e todos os presos, porque as celas todas se abriram. O cárcere se abriu. Todos se prostraram diante de Paulo e Silas. Se eles não tivessem sido presos, aquela obra tinha acontecido? Eles estavam lá na praça pregando, gente. Os presos estavam presos lá dentro da cadeia, não tinham sido salvos. Então Deus usou a ignorância daqueles homens, porque Deus conhece o coração de Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas vão para dentro da cadeia, e aí Deus permite que eles apanhem, que eles levem a chicotada, os caras bateram nele, depois ficaram lá, foram até dormir. Quando Paulo e Silas começam a cantar, todo mundo acorda. E o louvor foi engrossando e entrando num nível mais forte. E o trem foi ficando forte, daqui a pouco estourou água. Pá! Um estouro violento. E eles pensaram que era, não, uma bomba, mas a bomba veio do céu. E aí a bomba estourou, arrebentou com tudo na cadeia. E eles ficaram falando, não, as portas estouradas, tudo arrebentado. Falou, não, os caras foram tudo embora, fugiu. Perdi os presos. Vou morrer, porque os homens vão me matar. Falou que se eles fugissem, eles iriam me matar. Além de perder o emprego, eu ia morrer. Aí, é isso que eu falo para vocês. Por que ninguém fugiu, mesmo quando as portas da cela estavam abertas? Por que ninguém fugiu, mesmo com a oportunidade de fugir, com as portas todas abertas de Deus? Por que eles não fugiram? Quem é que justifica a sua vida? É Deus. Quem te justifica é Deus. Não importa, o problema é que as pessoas estão sem conhecimento, não estão estudando a palavra de Deus. Estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, faça um propósito de jejum e oração, santifique a sua vida, esquece o WhatsApp, o Facebook, as notícias ruins, a televisão, a rede de esgoto, o Globo, e a que hora dessa vai acabar, vai fechar, e esquece tudo isso aí, e vai ler a Bíblia, e quando você começar a estudar, ficar pertinho de Deus, você vai cumprir o que Davi disse: 1000 morrem do meu lado, 10.000 morrem na minha direita, mas eu, só com meus olhos eu vou olhar e contemplar só a recompensa do ímpio, e eu vou continuar pregando o evangelho. Você precisa viver essa fé, essa realidade. Paulo e Silas realmente estava cheio. O desespero do carcereiro, nada mudou. Ele simplesmente viu os homens de joelho diante dele.
Ele podia ter ido lá, pegado a espada. Agora tu vai ver o que é bom. Vocês me bateram? Hã? Agora tu vai ver. Pegado o chicote, ó. Eu vou dar uma lapadinha logo antes de mostrar Jesus. Mas eu vou dar porque é assim que a carne fala, né? Eu estava vendo hoje um comentário de um assassinato de uma criança, acho que de 8, 10 anos, sangraram a criança. E aí os caras estavam falando, um comentário no grupo do WhatsApp, e aí as pessoas falam assim, não, os caras têm que morrer, os caras não tem que ser presos, não tem que morrer, tem que morrer. Estava todo mundo vivendo a indignação, porque sangrou uma criança. Um homem não tem condição de sangrar outro homem, gente. É um espírito mau que manifesta na vida da pessoa. Para você que está me ouvindo aqui, nenhum ser humano normal, não tem como matar ninguém. Agora o ódio, a raiva, o Satanás manifestado na raiva, no ódio, na indignação, ele mata, ele destrói. É isso que aconteceu. Então foi o Satanás que manifestou na vida dele, ele fez isso. É isso que acontece. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Como que pode? Deus assumiu o controle. Por que Deus assumiu o controle da vida daquele rapaz? E Paulo não estava preocupado só com eles. Por isso que ele falou, se você acreditar no Senhor, vai ser salvo você e vai ser salvo a sua casa. Porque uma coisa é você ser salvo. A minha maior preocupação, quando que Deus mudou a minha vida, foi pregar para a minha família. E eu comecei a pregar para minha família, para meus irmãos, para meu pai, e eles falavam assim, mas você ficou chato agora, porque a minha irmã uma irmã minha chegou a falar para mim assim, se a minha mãe tivesse vivo, você ia ver, ela ia, olha, eu vou falar para você, ela não ia aceitar isso não, esse negócio de mudar de religião. eu já lendo a Bíblia, consciente do que eu estava fazendo. E olha só, que nesse período já sabia o que. Eu fico impressionado como é que as pessoas são tão cegas desse tipo. Estou falando da minha família para não falar da sua. Hoje é dia de família, mas a minha própria família é cega, desgraçadamente cega. Porque eu vivi uma vida maluca, uma vida doida, uma vida que não valia uma cibalena. Um cara ruim, sem vergonha, demoniado. Jesus mudou a minha vida. E aí eu estou convidando as pessoas para vir comigo, a começar da minha casa. E eles falaram que não. Eu falei, meu rapaz, mas como é que pode? E eu ficava pensando assim, como é que pode um trem desse? Gente, eles tinham como é que eu estava, eles sabiam como é que eu estava, Lucas. Eles sabiam. Será que eu não entendo que foi Deus que só... Não tem outra coisa, foi só Deus que mudou minha vida, não tem outro jeito. Eu estava morto, eu já estava entregue ao Satanás. E o Senhor foi e me resgatou. Então essa palavra aqui é exatamente isso. Paulo estava dizendo, eu estou no controle de toda a sua situação. Quando o rapaz pergunta, ei, o que é que eu faço? Não. Se você acreditar no Senhor, não é só você não, é você e sua casa, todos vão ser salvos. Então acreditar no Senhor é exatamente prostrar. Acreditar no Senhor é uma atitude de humilhação. Eles se humilharam. E a Bíblia diz que eles chegaram e se prostraram diante de Paulo e Silas. Você sabe o que é se prostrar diante de Paulo e Silas? Não, eles estavam se prostrando diante do Deus de Paulo e Silas. Mas o Paulo e Silas ignoraram a dor, ignoraram as chicotadas, ignoraram tudo que estava acontecendo para poder exaltar. O céu se abriu e uma multidão foi salva. Gente, que coisa mais fenomenal. Como salvar a sua família? Como salvar? Apóstolo, como é que eu vou salvar minha casa? Meu marido bebe, meu marido é drogado, meu filho, meu parente. Como é que eu vou salvar? Gente, você não vai salvar ninguém, não. Para. É só o seu testemunho. É a sua fé que fala mais alto. Ei, olha para cá. Não é você, não. Não é não. Não é não. No Evangelho de João, ele disse assim, sua videira é verdadeira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Os ramos que estiver ligado em mim vai dar fruto. Os que estiver dando fruto eu vou podar para que dê mais fruto. Quem não der fruto, você é cortado e lançado fora. Aí, ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. No verso 5 de João 15, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, quem faz é ele. Nós, se estiver ligado nele, achamos que estamos fazendo alguma coisa, mas a autoridade, o poder, a honra, a glória, tudo é dele.
Por isso que em Isaías, em Jeremias, ele diz: a minha glória eu não dou para ninguém, eu não dou para outro, não tem outro, não tem conversa. Então nós às vezes queremos fazer alguma coisa, por isso que tem os autoajuda, tem os coaches, tem pregadores por aí que são verdadeiros coaches. Eles pregam junto, levam as pessoas a viver uma fé, uma alegria naquele dia, mas no outro dia estão em casa triste, igual galinha de Angola. Não consegue meditar na palavra, não consegue ser o crente camelo que se humilha, não consegue não. Por quê? Se você observar aqui, em nenhum momento os carcereiros pensou na sua família. Porque na maioria dos seres humanos, a maioria dos seres humanos, na hora da dificuldade, ele só pensa nele. Os carcereiros, em momento algum, pensou na família. Ele pensou só nele. Primeiro ele pensava em suicidar. Ei, olha para mim. Eles pensaram em suicidar. Nós estamos no mês de setembro, amarelo, suicídio, é esse mês, que o pessoal fala aí? É? A psicóloga ia falar sobre esse negócio do setembro amarelo aí, do suicídio. Esse período, o ser humano pensar em suicídio, que nível ele chegou de angústia, de medo? Que nível? Não é, você não acorda de manhã e fala assim: eu estou muito bem, graças a Deus não vou suicidar. É assim? Não, é um abismo chamando o outro. O cara vai, a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro. Então, primeiro eles pensaram em suicidar. Segundo, ele perguntou o que faz para ser salvo. Ele poderia pensar: esse homem é muito individualista. Não. Eles não pensaram no filho, na esposa, na família. Queria morrer. Ao mesmo tempo, quando Paulo falou: não morre não, está todo mundo aqui. Ah, graças a Deus. Mas então tá, o que eu faço para ter essa mesma fé, para ser salvo? Aí Paulo manda eles entregar a vida para o Senhor, e eles vão ser salvos e a casa dele. Então cada um aqui, cada um de vocês que estão aqui, você que está me ouvindo no Brasil afora, entenda isso. Não é só ser crente, não é só vir à igreja, não é só um livramento. Não, ó, eu fui para a igreja, agora eu estou mais aliviado. Eu fui para a igreja, agora eu estou mais tranquilo. Não é só isso não, gente. Sabe quando você faz a cirurgia? Eu fiz uma cirurgia uma vez, a única cirurgia que eu fiz na vida, uma cirurgia grande, durou 7 minutos. 7 minutos. A única cirurgia que eu fiz na vida. Nem dente eu não fiz cirurgia, meus dentes eu mesmo que arrancava. E aí, sabe o que aconteceu? O médico falou aqui: seu João, a cirurgia do senhor é gravíssima. E eu falei assim: como? Gravíssima. Se o senhor não cumprir direitinho o que eu vou falar para o senhor pode ter consequências rigorosas. E aí eu falei assim: então me diga, a cirurgia é uma tal de vasectomia aí. Depois de velho, faz um bocado de filho, que ninguém vai fazer. Só para. O senhor pode reverter daqui a 5 anos, normal, ter mais filho, tal. Eu falei: tá. Aí terminou a cirurgia, eu falei: e aí, eu posso ir para casa? Ele falou: pode ir para casa. O senhor está bem, eu sei. Aí ele falou assim: o senhor tem uma filha pequena? Eu falei: tem uma filha pequena. Ele falou: ela já está andando? Eu falei: está andando. Tem 1 aninho, 2 anos. Ele falou assim: 1 aninho. Ele falou: se ela vier correndo de lá e chegar, ela tem quantos quilos? Eu falei: uns 5, 10 quilos, por aí, não sei, mas eu acho que tem mais, tem uma média de uns... Ela está pesadinha já. Ele falou: olha, se ela vier aqui em direção, até aqueles dois dentinhos já. Se ela vier na sua direção, e ela falar: papai, vier pular o senhor, não adianta o senhor pegar ela e levantar ela não. É mais fácil ela cair, quebrar aquele dente, que ela recupera mais rápido que o senhor. Porque o senhor pode ficar aí 6 meses com o seu documento inchado, doente, vai ser muito ruim. Aí eu falei assim: mas rapaz, aí pode ter outras consequências. Aí falou uma série de coisas. E aí eu começo a pensar: o resguardo ou a atitude de alguém que não cumpre uma determinação. Quantas mulheres não estão aí sofrendo porque não cumpriu? Fez a cesariana, chegou em casa, foi passar, foi subir a escada. Quantas pessoas não estão sofrendo? Meu Deus. E a fé, como é que não está? Quantas crianças? Essa semana uma criança viu uma criança no hospital com 13 anos dando luz a um bebê.
Como é que pode? Arrebentou com o físico dela todo. Ainda não estava preparada para isso. Mas, porque já menstruou, se acha capaz. E assim o Satanás está destruindo. Só que a igreja precisa viver o contrário disso. A família, primeiro, precisa aceitar o fato do amor de Deus nela. Paulo e Silas não estavam preocupados em si, por conta daquela chicotada. Eles estavam preocupados em cumprir a vontade de Deus e salvar mais alguns. Então, nosso propósito como igreja, independente do sofrimento do Covid-19, que disse que já matou 100 e tantas mil pessoas, que o propósito que o Satanás planejou para o Brasil era 3, olha só, nós somos 200 registrados, 210, agora passou 210 milhões, mas na última, 2018, 210 milhões de pessoas. O propósito era para matar 350 mil. 375 mil, segundo a conversa dos homens aí, no mês de março, abril. Já está em 100 e poucos mil. Mas parou o país, parou o mundo. Nunca se houve uma doença, uma febre espanhola, nada, nunca se houve nada no mundo que parasse o esporte mundial. Parou o esporte mundial, parou o transporte viário, avião, travou tudo, até os ônibus interestadual, internacional, travou ou não travou? Parou tudo, e todo mundo deu uma quietada em casa. Agora eu pergunto, todo mundo travou mesmo para falar assim, não, vamos ficar 30 dias de oração, fazendo uma refeição só no dia? Pelo contrário, os mercados encheu de gente comprando, com medo de ficar com fome. O comércio, mas ao mesmo tempo não pensaram que ia morrer. Ao mesmo tempo ninguém pensou na morte, ninguém pensou que ia morrer. Por quê? Porque o consumo ficou maior, os materiais de construção, o povo foi construir suas próprias casas, então não estava pensando em morrer. Quem está construindo em casa não vai pensar em morrer. Eu fui na loja de carro comprar carro e andei em algumas lojas aí, o cara falou que estão vendendo muitos carros, então o povo não pensaram, mas não, vamos curtir, não vai. Tá todo mundo aí pensando que era só um. Mas ao mesmo tempo, quando um infectava, a notícia ruim chegava, trazia um pânico. Aí eu pergunto para você, a igreja precisa entrar nisso? Claro que não. A igreja precisa dizer assim, Senhor, guarda a minha casa. Fazer que nem Lucas, o Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele falou assim, se eu defraudei, se eu roubei, eu quero pagar tudo, eu entendi que o Senhor está na minha casa. Quando Jesus entrou na casa dele, ele decidiu mudar de vida. Sabe, quando Jesus manifestou o poder na vida de Paulo e Silas, eles profetizaram que aquele homem e a sua casa seria salvo. Ei, estamos vivendo uma vida cheia de preceito, de sensação, de medo. Estamos chocados, sentindo medo, sentindo mal. Mas por quê? Porque temos dinheiro. Está com dor de cabeça? Você vai orar? Ou você vai aqui na drogaria caçar um remédio de pirona? Você está doendo o pé? Você vai orar para Deus curar o pé? Ou você vai lá no ortopedista? Não, deve ser no osso. Google, o que eu uso aqui, Google? Quando você, é assim ou não é? Seu cabelo está caindo, você vai falar, em nome de Jesus, vou fazer 7 dias de jejum para esse cabelo parar de cair. Ou você vai caçar um capilar aí, alguém que conhece cabelo para poder você. É verdade ou não é verdade? Então nós estamos vivendo, estamos conhecendo. Aí tem alguns que falam assim, eu vou ligar para o meu médico, ver o que está acontecendo. Eu vou ligar lá para o meu convênio para ver se tem como já entrar direto, fazer essa cirurgia, porque eu não vou ficar com essa mancha na minha pele. Então, gente, como é que Deus cura? Precisa Deus curar? Se nós não estamos levando a sério a fé? Então no verso 32, coloca o verso 32, filho aí. O verso 32 ele deixa claro. Então, eles pregaram a palavra de Deus, olha aí, a resposta é essa daí, ó. Os homens não estão fora disso aí. Então eles pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. 3:3. Tomando-lhes consigo naquela mesma hora da noite. Tudo isso aconteceu quase meia-noite, agora já deveria ser mais da meia-noite. Naquela mesma hora da noite, lá, os caras lavou-lhes
as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, naquela mesma hora, Paulo disse assim: eu vou pregar para vocês agora. Olha aqui a vingança. A vingança não foi com espada, a vingança não foi com xingamento, a vingança não foi com desprezo, a vingança não. Ei, agora eu vou pregar a palavra para vocês. Você quer? Quero. Receberam Jesus e foi batizado naquela mesma madrugada. Foram batizados naquela mesma madrugada. Entende o que eu estou falando, gente? Então a família que está sofrendo é porque nós estamos precisando orar mais por ela. Não despreze ninguém, não desista de ninguém, ore mais, santifique sua vida. Paulo e Silas estavam cheios de Deus, e eles acreditaram tamanho que mesmo amarrados, eles adoraram. Então, quando você estiver cheio de Deus, quando nós estivermos totalmente cheios de Deus, você não vai ver pessoas difíceis. Todas as pessoas vão ser salvas, baseado na sua fé. Todas as pessoas têm solução, todas as situações vai ter solução segundo a sua fé, porque você vai estar cheio do poder de Deus, e quem vai falar não é a sua boca, é o poder de Deus que está sobre a sua vida. E aqui nós estamos vivendo exatamente uma vida hoje, ao contrário de ser cheio de Deus, cheio de preconceito, cheio de, tá ali só Jesus, não dá não, já fez de tudo. Você não fez de tudo não, seu nome não é Pilatos? Pilatos lavou as mãos, você não vai lavar a mão não, vai continuar firme. Apóstolo, nós aprendemos já a lavar a mão com o Covid aí, já aprendemos. Mas não estou falando disso não, eu estou falando para você entrar na fé, diga glória. Na estrutura aqui, o princípio da palavra de Deus, só você pode mudar isso. Lá na sua casa, eu estou pregando para você levar para sua família, só você pode mudar isso na sua casa. Não adianta. Pode ler livro, pode fazer isso, mas o seu testemunho fala mais alto do que qualquer coisa. Eu prego, eu posso ir lá na sua casa orar, mas você que está lá com seu marido, com seu filho, com sua esposa, com seu parente, você que está na sua empresa, onde você está, qualquer um pode falar, mas o seu testemunho vai falar mais alto. Amém? O seu testemunho é quem vai mandar. O seu comportamento é que vai ditar o projeto de salvação. Então as pessoas estão sofrendo, mas no dia que você chegar lá com muito amor, com a unção de Deus transformada em amor, as pessoas vão entender que o Senhor é o Deus e que vale a pena servir o seu Deus. E aí, no versículo 34, ele finaliza dizendo o quê? Então, os fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Os rapazes agora passaram a ser apostólicos, eles passaram a servir a Deus e fizeram uma reunião, uma noite de vigília. Começou com dor, começou com chicotada, começou com pancadaria, começou com muita tristeza, mas terminou com glória. Por isso que Davi disse que o choro pode durar uma noite, mas logo ao amanhecer vem alegria. Então, se você está entendendo essa palavra, se você entendeu, para alcançar a família precisa ter um pouco mais de esforço. O Evangelho diz que a salvação é por esforço, tem que ser por esforço. Se você não se esforçar, é o que eu falei domingo, esforça-te, o Senhor falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, tem que esforçar. Se você meditar na palavra e se esforçar, a salvação vai chegar na sua casa. Agora, se não medita e não se esforça para dar um testemunho de santidade, não tem como não. Deus encorajou Josué e encoraja cada um de nós. A diferença de Josué para nós, não, Deus é o mesmo. E nós somos humanos também. A diferença é porque eles tinham mais tempo com Deus e menos tempo com o WhatsApp. Mais tempo com Deus e menos tempo com televisão, com preocupação em ganhar dinheiro, com preocupação com bem-estar. Não tinha esses trânsitos todos. Não tinha. Nós não estávamos tão preocupados. Hoje, nós precisamos assumir o propósito de viver para Deus. Viver para Deus, viver com Deus e para Deus. Viver com Deus e para Deus. Viver com Deus é uma coisa, viver para Deus é outra coisa. Porque Deus, olha aqui, vou citar o exemplo de José. Gênesis 39 diz que José
a mulher de Potifar chega para ele e fala assim, a Bíblia diz que a mulher de Potifar olha para José e vendo que ele era bonitão, deixa eu ver onde é que está isso aqui, é muito sério isso aqui, sabe? Eu quero que vocês leiam, para você entender melhor. Gênesis 39. A mulher de Potifar olha para ele, para José, mesmo sim, ela não podia fazer isso, mas ela olha para ele, e aí ela começa a querer ele, e ele fala assim, não. Gênesis 39, no verso 7 a seguir, coloca aí, isso aqui me chama a atenção, 7, e aconteceu depois dessas coisas que, mulher do seu senhor, pôs os olhos em José e lhe diz, deita-te comigo, olha que coisa, mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou à minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Olha aí, para aí, volta, segura aí mais um pouquinho. Senão a ti, porquanto és sua. Ele diz a situação dele que o chefe falou, sua mulher, ninguém podia tocar na mulher dele, você pode mexer em tudo, só não nessa mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra? Ele falou que ele não podia tocar na mulher, porque a mulher era do senhor dele, do patrão dele. O patrão dele disse, você pode mexer em tudo, é um princípio de legalidade e obediência. Você pode mexer em tudo, em dinheiro, gastar, comprar, vender, fazer tudo. Não toque na minha mulher, eu acredito em você, confio em você. Tá bom. José falou tudo isso para a mulher, mas ela falou, não tem nada, ou seja, em outras palavras, eu acredito que ela estava falando o seguinte, eu já sou acostumado a fazer isso com os escravos, com todo mundo, você só é um escravo, você tá querendo justificar que você é um homem, quando você prestar para alguma coisa, você só é um escravo, você tem que ficar comigo. Ele falou, aí ele finalizou falando, eu não posso pecar contra Deus, eu não posso pecar contra Deus. Então o segredo da sua vitória, do milagre na sua casa, na sua família, não é o que alguém pensa, é Deus. Então o José aqui está mostrando para mim que ele fez uma escolha de servir a Deus. Paulo e Silas está mostrando para mim que era a oportunidade deles ver uma multidão sendo salva. Então a oportunidade que nós temos de ver as pessoas salvas, pode nos custar dor, pode nos custar prisão, pode nos custar percas financeiras, pode nos custar alguns machucados. Mas é uma multidão sendo salva, diga amém, gente. Mas nós pensamos, não, eu vou morrer, está difícil, eu vou parar, está difícil, eu vou desistir, está difícil, eu vou começar de novo com outra estrutura. Não, vamos lutar mais um pouco, vamos guerrear mais, vamos esperar, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então aqui, nós precisamos assumir isso, por que não? Quando você faz a escolha errada, as consequências vão erradas, vão desastrosas. Quando você faz a escolha certa, as coisas vão ser certas, vão ser melhor para você. Fique de pé no seu lugar e vamos orar para poder fechar. Então não é só ser crente, não é só vir à igreja, não é só ouvir a palavra. Não, você tem que meditar na palavra e assumir que você é filho de Deus. E aqui ele disse claramente, a escolha deles foi, ninguém foi embora não, carcereiro, está todo mundo aqui, você está desesperado querendo morrer, ninguém foi embora não, rapaz, não se mate, não corte seu pescoço não, fica quieto, o Senhor Jesus mudou a nossa sorte. Então eu quero orar que vocês possam compreender, eu sei que você possa estar preocupado com alguma coisa, se você estiver, toma uma decisão certa. Ah, mas se eu tomar essa decisão vai magoar fulano, se eu falar isso aqui, fulano vai ficar triste comigo. E Deus, como é que está com você? E o Senhor, você não entendeu ainda quem é Deus não? Porque eu aprendi que Deus é mais na minha vida. Então se tiver que machucar o sentimento almático, sentimental do homem,
Infelizmente pode até ser que aconteça, mas eu quero que Deus seja glorificado. Faça isso na sua vida, faça essa oração consciente. Você está com a oportunidade de fazer como Paulo e Silas. Está amarrado, está doente, está doendo, está apanhando, está perto da meia-noite. Você vai louvar a Deus em vez de reclamar, vai glorificar a Deus em vez de murmurar, vai ignorar essa dor que você está vivendo e falar assim: Senhor, eu quero vencer, Senhor, eu não vou desistir, Senhor, eu quero dar glória ao teu nome, eu vou ler a tua palavra, eu quero fazer um propósito de, em vez de reclamar, eu quero colocar hinos de adoração e eu vou cantar junto, eu vou aprender a cantar, quem sabe eu vou receber até o dom de adorar o teu nome, eu quero o dono da palavra, aí você vai pedir a Deus dons agora, e vai orar, vai cantar, vai falar, e vai ler a Bíblia, vai falar: eu quero o dom da oratória, eu quero pregar. E aí, em vez de reclamar, você vai ler, vai orar. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ficar cheio da glória. E aí você vai começar a ignorar a dor. E vai falar assim: Deus é mais na minha vida. Daqui a pouco você nem vai lembrar que você ficou doente algum dia. Nem vai lembrar. Esse foi ontem, foi antes de ontem. Alguém falou não sei o que sobre se eu me achava feio. Eu falei: olha, se algum dia eu já me achei feio, eu nem lembro disso. Eu nem lembro. Por quê? Não era eu. Se eu algum dia pensei nisso, era um pecado, não era eu. Porque não tem base, não tem como. Porque Deus é o Deus poderoso e eu sou filho dele. Como é que eu posso pensar assim, né? Então, faça essa oração agora para que você possa tomar posse da bênção, para ir para casa com essa certeza. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu adoro e glorifico o teu nome por cada filho, cada filha, cada homem, cada mulher. Pai, eu exalto o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, o Senhor é supremo, o Senhor é magnífico. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cada um que aqui está, cada um que entrou por essas portas, que o Senhor, meu Pai, selou a vitória sobre a vida deles, que aqui, meu Deus, o Senhor trouxe para ouvir a tua palavra. Aqueles que estão nas suas casas, abençoa. Aqueles que estão lá, meu Pai amado, que precisa de um milagre, precisa de uma força da salvação. A oportunidade é hoje de tomar atitude, a oportunidade é agora de curar, de libertar, de entender o plano do Senhor. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que seja liberto essa nação Brasil, que seja transformada. Os que aqui estão, aqueles que estão no Nordeste, no Norte, no Sul, aqueles que estão em todo o Sudeste, aqueles que estão no todo o Centro-Oeste, que o Senhor possa abrir as portas dos céus e liberar uma vitória para eles, liberar uma cura, libera uma transformação, libera, meu Pai amado, para que cada um entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E assim como Paulo e Silas, papai querido, mesmo amarrado, Paulo e Silas mesmo sangrando, após receber as chicotadas, eles começaram próximo da meia-noite a adorar o teu nome, eles começaram a profetizar o nome do Senhor, eles começaram a cantar hino de adoração a ti, eles começaram a profetizar a vida. E é nessa noite, meu Pai, independente da dor da tua igreja, independente da dificuldade desse homem, dessa mulher, desse filho, desse discípulo, independente da preocupação, eu profetizo a cura, eu profetizo a salvação, eu profetizo que é a oportunidade que o Senhor está entregando para que essa pessoa possa glorificar o teu nome. Essa pessoa, meu Pai, que está me assistindo através dessa tela, através, meu Pai amado, da tua palavra que está sendo enviada através da rede social, o Senhor possa curar, o Senhor possa libertar. Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre. Receba em nome de Jesus Cristo, receba a cura, seja visitado pelo poder de Deus, seja visitado por a palavra de Deus, seja visitado pela glória de Deus, seja visitado em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu comércio, eu abençoo a tua empresa, eu abençoo o teu curso, a tua faculdade, o teu projeto. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que os seus dias sejam os dias de vitória e que tu vai pregar o evangelho com autoridade, tu vai pregar o evangelho com ousadia, tu vai pregar o evangelho segundo a palavra do Senhor, cheio da presença de Deus, independente das crises, independente da dor, independente da tristeza que possa chegar na tua casa, independente do dia mau, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai levantar a sua fé,
O Senhor vai te levantar. Levanta dessa cama. Chega agora. Chega de dor. Ignora esse mal que estava na sua vida. Toma posse. Ei, você não pode potencializar esse sofrimento mais não. Não potencialize mais essa dor, esses ciúmes, essa situação de covardia que o Satanás está tentando contra a sua vida. Repreenda isso agora. Obedeça a Deus. Ouça a palavra de Deus. Declare a vitória em nome de Jesus. Que o Senhor é contigo. É Ele que te fortalece. É Ele que cura a tua família. É Ele que cura a tua casa. É Ele que cura o teu casamento. É Ele que cura o teu marido, a tua esposa, o teu filho. O Senhor Jesus, Ele pode. O Senhor Jesus é poderoso. Pai de amor e de misericórdia, eu estou aqui, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, declarando que toda ação do inimigo, que toda ação das trevas seja quebrada, seja queimada, e que o Senhor possa, meu Pai, com as tuas mãos estendidas, levantar sobre essa igreja hoje e colocar por terra todo impedimento. Dá a vitória para os teus filhos. Dá a vitória para as tuas filhas. Faça com que eles possam ser, meu Pai, alcançados. Possam ser levantados pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo. Eu profetizo que seja curado a mente. Essa é a oportunidade, meu Pai, que o Senhor está nos entregando de tomar posse da vitória, da cura, do milagre em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então acredite nisso. Quando você entrar por essas portas, entenda. Você pensa que foi você, mas não, foi o Senhor que te trouxe para ouvir a voz dele, para ouvir a palavra dele. E essa palavra que fortalece. Ao chegar em casa, continua lendo a Bíblia. Ao chegar em casa, continua ouvindo a palavra de Deus. Quando amanhecer o dia, continua lendo a Bíblia. Vai para o trabalho, continua adorando a Deus. Vai cantando. Em vez de contando historinha, não, vai cantando. Vai adorando a Deus. Coloca um fone no ouvido. Liga o celularzinho lá no... Ou então, pega a Bíblia e vai ouvindo a Bíblia. Se você não tem dificuldade para ler, esqueceu do óculos, pega a Bíblia em áudio e começa a ouvir. E você vai memorizar a palavra de Deus. Baixa aí na sua casa e deixa a Bíblia. Você vai ficar ouvindo. E aí o tempo todo a sua mente vai estar totalmente ativada. Diga a glória a Deus. Em vez de má notícia, você vai ter a palavra de Deus. Apóstolo, eu tenho dificuldade de ler e ouvir. Você consegue escutar? Não, eu escutar ainda está meio ruim, mas ainda está escutando. Então tem como ouvir a palavra de Deus. Amém ou não? Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado que não vê e crê. Mas se você não enxerga, mas acredita, Deus vai fazer a obra na sua vida. Amém? Crê nisso.